Após a Revolução Russa e o fim do Império Romanov, a Rússia viveu um governo. Esse governo ele era provisório. Logo foi tomado pelos bolcheviques, para derrubar o czar, uma espécie de rei russo. Lados opostos então se uniram e formaram assim a União Soviética. Ainda no século XIX, vimos o czar ser executado por rebeldes anti-monarquismo, e após várias revoluções naquele período, a ascensão dos bolcheviques era iminente. Após várias guerras civis, os bolcheviques conseguiram se consolidar no poder e implantar o socialismo. A imposição desse poder por todo o território russo permitiu que os soviéticos se unificassem e fundassem a União Soviética no ano de 1922. No vídeo de hoje, vou te contar como um dos maiores governos e exércitos do mundo se dividiu em vários países. Eu sou o Richard e esse é o canal Atualizando. Já aproveita então e se inscreve aí no canal, ativa o sino para você acompanhar todos os vídeos que eu posto, tá bom? Compartilha com seus amigos também para me ajudar. A minha rede social tá aparecendo aqui na tela para você me seguir lá. E eu também gostaria de falar uma coisa para vocês. Eu não tô fazendo uma cobertura tão ampla dessa guerra que tá acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia porque eu trabalho, galera. Então eu não consigo postar aí sempre na ordem que vem acontecendo os fatos. Mas estou me esforçando para trazer alguns vídeos relacionados ao assunto e talvez interligar aí um pouco, né? Então, mano, sem mais delongas, bora pro assunto do vídeo. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tem suas raízes na Revolução Russa de 1917, que tirou do poder o imperador Nicolau II, enfraquecido pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial, e acabou dando o controle do país aos bolcheviques, um grupo de revolucionários liderados por Vladimir Lenin. A República Socialista Federativa Russa foi criada e a Guerra Civil começou até então. No dia 17 de julho de 1918, a família real que estava presa foi assassinada pelos revolucionários bolcheviques. Ao todo, 103 tiros foram disparados contra eles. Com a ajuda do Exército Vermelho, os bolcheviques invadiram então diversos territórios do Império Russo e ajudaram os comunistas locais a tomarem o poder. Vale lembrar que esse período ficou conhecido como a Guerra Civil Russa, onde houve uma divisão entre os bolcheviques e os liberais. Então existiu tanto o lado vermelho quanto o lado branco, que popularmente eram conhecidos como o terror vermelho e o terror branco. Assim, em 1922, o lado vermelho se tornou vitorioso, criando então a União Soviética, com a unificação das repúblicas federativas soviéticas, sendo elas Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e também a Transcaucásia. Com a morte de Lenin em 24 de janeiro de 1924, Joseph Stalin assumiu o poder após uma disputa com um importante membro do Partido Comunista, Leon Trotsky, que em 1925 foi proibido de falar em público e em 1929 foi expulso da União Soviética. Trotsky, que nunca abandonou o ativismo político, era uma ameaça direta ao governo de Stalin no cenário comunista internacional. Ele foi morto durante o exílio no México, em 1940. Sua morte se deu por conta de um golpe de picareta por um agente soviético infiltrado. Apesar de sofrer consequentes torturas na prisão mexicana, o assassino de Trotsky nunca confessou ser um infiltrado da União Soviética. E quando ele retornou ao seu país em 1921, foi condecorado com uma medalha de herói da União Soviética. Stalin foi uma das figuras mais sanguinárias do século XX. É estimado que nos mais de seus 39 anos de poder, mais de 20 milhões de pessoas morreram por conta de seus programas de governo e também pelos períodos de perseguições políticas, que ficaram conhecidos como o Grande Expurgo. Também na era Stalin, a perseguição sexual cresceu e o combate à religião tomaram maiores proporções. Stalin passava a incentivar o culto à sua própria personalidade, isso mesmo. Ele gostava de ser visto como um deus entre os soviéticos. E mesmo com o alto custo de vidas inocentes, sua campanha de industrialização e coletivização promoveu um grande crescimento na economia soviética. Isso mesmo, então ele conseguiu alcançar alguns objetivos ali. Isso acabou transformando o país em uma superpotência e teve progressos na área da saúde e também combate ao analfabetismo na época. Além disso, durante o regime de Stalin, a União Soviética conquistou sua maior glória, a vitória na Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra, se iniciou a Guerra Fria,
que duraria até a queda da União Soviética, em 1991. Durante esse período, os americanos e soviéticos se enfrentaram em conflitos indiretos e travaram uma disputa, tanto estratégica, ideológica e também econômica pelo poder mundial. Após a morte de Joseph Stalin em 5 de março de 1953, Nikita Khrushchev se tornou o novo líder da União Soviética e denunciou os crimes cometidos por Stalin. Ele pregava também a necessidade de uma política pacífica entre soviéticos e americanos. Nesse período, os dois países ainda sentiam os efeitos da Guerra da Coreia. Eles apoiaram lados diferentes em um conflito que não houve nenhum tipo de vencedor. Além disso, viviam o auge da corrida nuclear, com a criação de armas nucleares de alto poder destrutivo. Com a criação de armas nucleares de alto poder destrutivo em larga escala. E um desentendimento maior entre os dois poderia causar um grande estrago no mundo inteiro. Em 1959, Fidel Castro tomou o poder de Cuba e instalou um novo regime socialista na ilha caribenha. E acabou não agradando aí então os americanos. Iniciaram um embargo econômico no país e financiaram uma fracassada invasão ao país através da Baía dos Porcos em 1961. Com isso, Khrushchev iniciou a instalação de mísseis, isso mesmo, mísseis nucleares soviéticos em Cuba, o que gerou um agravamento da crise, com proporções bem maiores, entre soviéticos e americanos. O até então presidente americano John Kennedy decretou quarentena à ilha caribenha, isso mesmo, posicionando navios militares americanos no Mar do Caribe, bloqueando o contato marítimo entre a União Soviética e Cuba na época. Depois de muita tensão, os dois chegaram então ao acordo diplomático. O presidente americano Kennedy concordou em não atacar a Cuba e Khrushchev também retirou os seus mísseis. Apesar de evitar aí uma grande guerra nuclear, Nikita Khrushchev perdeu força dentro do seu partido por ceder aos americanos, Porque para os soviéticos representava aí uma derrota humilhante, Eles não aceitavam perder para os americanos. Então tanto era uma derrota política quanto uma derrota humilhante na visão deles. 2 anos depois, Nikita foi derrubado do seu governo, acusado de erros políticos graves e também acusado na derrubada da economia soviética. Passou então o resto da sua vida preso em prisão domiciliar, até a sua morte no ano de 1971. Para os russos, a exploração do espaço era estratégica e essencial para sua defesa contra os bombardeiros americanos que sobrevoavam as fronteiras soviéticas. E em 1961, os comunistas que já tinham enviado o Sputnik 1 e também o Sputnik 2 ao espaço deram um grande passo, iniciando então a missão Vostok 1, tripulada por Yuri Gagarin, sendo o primeiro ser humano a ir ao espaço. Anos mais tarde, em 1969, os americanos foram mais longe, com a missão Apollo 11, enviando os primeiros homens à Lua. Depois disso, a corrida espacial se tornou uma espécie de corrida secundária, não era mais tão prioridade entre as duas potências. Em 1973, após ter a maior derrota militar de sua história, os Estados Unidos assinaram então o Acordo de Paz de Paris e reconheceram a unificação do Vietnã sobre o regime comunista, apoiado até então pelos soviéticos. Nesse período, os soviéticos eram governados por um homem chamado Leonid Brezhnev, que substituiu Khrushchev. Ele foi responsável pela retomada das ações diplomáticas soviéticas com diversos países. Também por aumentar a liberdade religiosa e também teve grande participação da expansão soviética pelo mundo. Ele acabou morrendo de uma forma muito suspeita no ano de 1982. Provavelmente ele foi assassinado por uma overdose de remédios. Porém, Brezhnev deixou uma herança, isso mesmo, uma herança para os seus sucessores, a Guerra do Afeganistão, iniciada em 1979. O alto custo econômico desse confronto militar, que durou aí até 1989, contribuiu de forma considerável para o colapso da União Soviética, em 1991. Depois de Brezhnev, a União Soviética ainda teve mais 3 líderes. O primeiro deles, Yuri Andropov, que liderou de 1982 a 84, Konstantin Chernenko, que foi de 1984 a 85, e por último, Mikhail Gorbachev, que foi de 1985 até o colapso em 25 de agosto de 1991. Mas antes disso, em 26 de abril de 1986, já sob o comando de Gorbachev, a União Soviética sofreu um importante golpe. Isso mesmo. A gente vai falar aqui do desastre da usina nuclear de Chernobyl, considerado o pior acidente nuclear da história.
Após os sucessivos fracassos e o aumento da crise interna, Gorbachev anunciou pela televisão o fim da União Soviética. Então era dado o fim das repúblicas federativas soviéticas. E Boris Yeltsin, líder da ala liberal do parlamento soviético, se tornou então o primeiro presidente da Rússia livre. E o que tudo isso tem a ver com hoje? Vale lembrar que o Putin nunca aceitou muito bem o término da União Soviética. Os planos de invadir a Ucrânia já vinham de um certo tempo, além de que ele é um verdadeiro tirano. Sua ideia é juntar a Ucrânia como parte do território russo, dando início assim a um possível retorno da União Soviética. Então comenta aí o que você acha, eu quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, não esquece de se inscrever, de deixar o like e de compartilhar com um amigo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!